Oi, Sil. Boa noite, Elisa. Pessoal entrando. Lilia entrou, vamos chamar ela. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo Boa noite. bem? Tudo bem? Boa noite a todos. Obrigada por aceitar esse convite da CP. Eu que agradeço por estar participando com você, é uma honra. Muito Obrigada. honrada pelo convite. Já temos algumas pessoas aí, pessoal entrando. Quem tá com criança em casa, levanta a mão. Ai, e aí, o pessoal vai fazendo as perguntas ali. Acho que já participaste, né? Já tá Já frequente participei no de um esses dias. ABPTV. Já tá Ah, mais. sim, aquele também foi. Uhum. Então, o pessoal vai fazendo pergunta, a gente também vai conversando e falando um pouquinho sobre ansiedade. E aí, o que tu tens percebido no consultório nessas últimas semanas? Está fazendo atendimento Então, online? Está vendo as crianças muito atendimento. ansiosas com o atendimento? Como é que tá? Então, a sensação Ai, de travou. momentos. Travou? Tô escutando a tua voz. Ah, voltou. Tá, voltou? Voltou. Então, num primeiro momento, parece que a sensação que eu tive, né? Claro que é muito genérica, assim, mas de que elas estavam se mantendo bem, mas que com a continuidade aí os sintomas estão aparecendo mais, né? Claro que a gente já tem uma população de maior risco, com transtornos prévios de ansiedade, depressivos, e que estão sentindo agora com a continuidade desse isolamento, né, esses sintomas de ansiedade mais de forma mais marcada, alguns pacientes recaindo, que já estavam bem, tendo retorno de sintomas ansiosos, depressivos, isso a gente tem percebido, assim, ou até procurando por causa disso também, né? Sim, em todas as idades, né? Dos pequenos aos Verdade, maiorzinhos. isso. Muitos pais estressados com também como fazer em casa, trabalhando em home office e tendo que fazer comida, lavar roupa e acompanhar o filho que está tendo aulas online, muitos já, né? Uhum. E aí não tem computador para todo mundo, e como é que faz? E fica aqui ou fica ali. Os pais Uhum. também estressados. Sim. E tanto na rede, a rede privada, a gente já sabia que tinha iniciado as aulas online desde as primeiras semanas, algumas escolas, alguns começaram enviando vídeos, outros depois estão aderindo às aulas ao vivo, né, com interação. E hoje, conversando com uma orientadora e bem ativa nas prefeituras aqui da região, ela disse que as escolas públicas também estão, algumas estão tendo modelos de aula online ou por meio Sim, de atividades para quem não consegue. que bom, E, né? Que isso é uhum, uma situação bem positiva. uma das coisas que estava deixando os maiorzinhos, assim, os que entendem, os adolescentes ansiosos, era se esse ano ia ser válido como ano letivo ou não, né? Verdade, muito mais do que a gente imaginava, assim, já É, achando que está perdido, né? E aham, alguns pais também com esse temor, assim, querendo cobrar muito dos filhos, uhum. por terem medo de que isso vai refletir lá na frente, ou que vão perder o ano. Sim. O que que tu achas? Qual a tua opinião profissional, assim, com relação a esse tempo? Se ficar 2 meses, 3 meses sem aula, será que seria, pensando pelo lado psicológico, emocional, seria mais válido repetir esse ano, não repetir esse ano? Tu tens alguma opinião sobre isso, sem compromisso com evidências científicas, que eu sei que não tem? Sim, sim. É, até a minha experiência de estudante de escola pública, de universidade pública, é que a gente passou por muitas greves de 3 meses, às vezes, ou um pouco mais até, e que depois, nos meses seguintes, a gente dá conta, dá um jeito de. A própria escola se organiza para recuperar conteúdos perdidos, né? Uhum, As coisas vão de forma tranquila, vai se absorvendo o impacto ao redor de meses. E também tem que uhum, falar para os pais que não é uma situação que só aquela criança vai passar, é uma situação mundial. Mesmo que ele for estudar em outro país,
os outros da mesma idade também vão ter vivenciado essas É mesmas verdade. dificuldades, né? É verdade, se a preocupação é com defasagem depois do filho, porque para cada um vai ter um significado e uma preocupação diferente, né, Lilian? Dependendo da preocupação dos pais, da visão de mundo de cada um. Uns podem estar preocupados com isso da competitividade, outros de o filho ter uma defasagem que não possa ser recuperada e de estarem sendo negligentes por não cobrar algo da escola. Vai ter bastante coisa, mas eu penso parecido contigo, não tive a Também penso experiência de assim. ter greve ou ter que recuperar depois, mas o que eu tenho falado com os pais é que o cognitivo a gente corre atrás mais fácil que o emocional, né? Verdade. Depois recuperar esse conhecimento Sim. e para algumas crianças que não estão nem entendendo, depois ter que repetir o ano, qual significado teria para elas, ou para os Aí sim adolescentes que já marca essa perda, né? De uma forma muito seria como mais uma perda significativa. num momento de estresse, eu penso. Eu também penso assim, que não tem porquê, né? Claro, vai ter crianças que, pelas suas particularidades naquele momento, porque não tem as mínimas condições, né? Vão ser reprovadas, né? Mas os pais resolverem fazer a criança repetir o ano, achar que isso é melhor, eu acho que não teria nenhuma vantagem, né? Porque parece que está bloqueando o desenvolvimento até, né? Sim, e depois também, mais tarde, se essa criança, se não for uma opção das escolas, se essa criança se dá conta que ela repetiu por um pedido desses pais, ela pode ficar um pouco brava. Sim, cobrar isso, né? Vai ser difícil explicar daí. Acho que isso fica difícil. O que as pessoas têm perguntado é muito o que a gente acha sobre o desenvolvimento de TEPT, né? Se vai aumentar o número de transtorno de estresse pós-traumático, o que a gente acha. E eu percebo que é uma coisa que acho que a população geral tem uma visão diferente do que é realmente o transtorno de estresse pós-traumático. Quem sabe tu fala um pouquinho disso. O que é um transtorno de estresse pós-traumático numa criança? O que é que ela sente? Qual a manifestação? Quando que os pais devem se preocupar? Então, tu vai me ajudando aí. Enfim, né? Todas as crianças têm, ao longo do desenvolvimento, algumas situações de ansiedade que são até consideradas normais para aquela etapa, alguns medos transitórios. Mas a gente começa a se preocupar e pensar em algum transtorno de ansiedade quando aqueles sintomas são marcados, não vão embora, persistem por mais tempo e trazem prejuízo, né? Ou travam o desenvolvimento da criança ou do adolescente. E nessa situação que a gente está vivendo, por exemplo, né, de pandemia, que afeta de forma muito marcada toda a população mundial, uma coisa que ninguém tinha passado antes, o que a gente vê é que os níveis de estresse, pelo que já se tem de literatura, de outras epidemias por aí pelo mundo, é que nos meses seguintes, até nos anos seguintes, a gente vai ter um aumento de transtornos de ansiedade, depressivos e transtorno de estresse pós-traumático também, né? Logo depois do trauma, até um mês depois do trauma, algum grau de estresse mais elevado pode ser considerado um transtorno de ajustamento ou um transtorno de estresse agudo. Depois, a persistência desses sintomas, depois de um mês do evento traumático, né? Ou, no nosso caso, é um evento contínuo, né? Crônico, que é também né? um agravante crônico. Aí a gente começa a ver crianças que podem ter pensamentos, por exemplo, muito um medo além do que esse medo, todo mundo está com medo de ficar doente, mas aí aquilo trava o funcionamento da criança, por exemplo, sintomas de pânico, coisas mais intensas, né? Que a gente possa reviver, ficar pensando no coronavírus o dia inteirinho, ter sonhos com isso, são coisas que a gente tem que ficar mais ligado. Não sei se tu te lembra de mais alguma coisa. Não, acho que é isso, né? A coisa do transtorno de estresse pós-traumático não é só uma mudança de comportamento depois de uma situação estressora. É um transtorno com algumas características específicas e que vai provavelmente precisar de uma avaliação especializada para diagnosticar, né? Mas que eu acho que serve de alerta. Pode ter, tem pais assistindo, tem profissionais. Essas mudanças, como tu disseste, se tem prejuízo. Porque ter ansiedade agora nesse momento é natural. Estranho seria não ter nenhuma preocupação, né?
Sim. E alguns pais também têm comentado, e pelo que a gente estuda, a gente já espera que possa ter alguma regressão de comportamento. Crianças que desfraldaram há pouco, voltarem a fazer xixi na fralda ou xixi na cama. O filho maiorzinho que já não toma mamadeira, pedir para tomar mamadeira. Um pedidinho, assim, de carinho, de cuidado. Isso também, nesse momento, pode ser considerado normal, né? Isso. A gente só vai se preocupar se isso for persistente, tiver trazendo ali um prejuízo no dia a dia daquela criança, né? É um período de observação agora. E também, como tu tinhas falado ali de início, a gente trabalha com uma população de maior risco. Então, também vai depender de que criança que a gente está falando. Se é uma criança que já teve um episódio depressivo, inclusive, ou já teve sintomas de ansiedade muito importantes e está um tempo assintomática e começa a apresentar sintomas. Esse sim, talvez seja melhor não esperar muito, porque a tendência da transtorno de ansiedade é ser crônico, né? Recorrente. E a gente também, os estudos têm mostrado que aquelas crianças que já têm alguma comorbidade psiquiátrica, que têm famílias que estão funcionando mal, que têm pouco apoio social, que têm já história de estresse pós-traumático na família, elas são de maior risco para desenvolver. Então, são aquelas que a gente vai ter que ficar mais atenta agora nesses meses que vão se seguir ainda, né? As escolas vão ter um papel importante nisso também, no retorno, para ficar atenta àquelas crianças que podem estar apresentando esses sintomas e encaminhar, falar com os pais, pedir para procurar uma ajuda, né, um auxílio. As escolas costumam ser um lugar importante de atenção a esses comportamentos, né? Porque muitas vezes a gente considera geralmente para os transtornos que eles se manifestem em mais de um ambiente. Porque se eles se manifestam em um ambiente só, pode ser com relação àquele ambiente. Então, muitas vezes os pais vêm em casa, mas não têm ideia de que aquilo está se repetindo em outro lugar ou que traga um prejuízo, ou a escola percebe que aquela criança está tendo algum sintoma de ansiedade. É bom eles conversarem, entrarem em contato com os pais e avaliar se é preciso uma avaliação especializada, se essa criança está precisando de alguma atenção. Bem lembrado. E as escolas as escolas também eram um momento que as crianças poderiam ter de distração, né? Algumas crianças com dificuldades em casa, com família passando alguma situação de estresse ou dificuldade financeira. Muitas crianças têm ajuda das escolas, as escolas têm também projetos sociais, tem contraturno, tem o horário do lanche. Essas crianças também podem ter uma situação de vulnerabilidade maior. Conversando com essa coordenadora, lembrou disso também, que as escolas estão tendo atenção e pensando em alguns projetos, inclusive de ajuda social para algumas famílias. Isso pode ser bem importante para a saúde mental dessas crianças. Sim, eu tenho visto a iniciativa até de levar a merenda, né, para as casas, que eu acho que é uma coisa super importante também, né? E que já vai já que está tudo licitado, já está pago, né? É um encaminhamento bem justo, boa iniciativa. Que já vai desestressar um pouco essa família, garantindo, né, a sobrevivência básica, assim, que para algumas famílias vai estar em jogo, né? Assim como algumas vão passar por situações de luto em familiares próximos, que também vai ser uma coisa que a gente vai falando em luto, uma criança pequena, assim, se fala para a criança se algum familiar faleceu, não fala. É um assunto que é tabu também, né? Falar de morte, falar de suicídio também, a gente pensa, mas falando de morte por doença, uma criança por volta de uns 4 anos, se fala que o familiar morreu, o que se fala, com que linguagem? Sim, sempre importante, bom que tu lembrou isso, sempre falar sim, né? A informação é super importante agora nessa fase e no geral, em qualquer luto, né? Mas falar de forma apropriada aquela etapa do desenvolvimento. Não dá para chegar para uma criança de 4 anos e falar com uma linguagem super pomposa, ou às vezes usar uma linguagem muito figurada, com metáfora, porque elas vão interpretar literalmente, né? Por exemplo, dizer... A sua avó foi para o céu. Daí, às vezes, tem alguns que ficam olhando se o avião lá... Virou estrelinha. Avião, se como é que é isso, né? Então, explicar de uma forma clara, simples, não dar informação exagerada também. E, se possível, ter oportunidade, né? Claro que agora, nessa pandemia, a gente tem visto pelo mundo situações que nem pode ter um velório, mas geralmente a família está presente, né?
E que as crianças tenham uma oportunidade de se despedir daquele ente querido, né? Que, por exemplo, não precisa ficar o velório inteiro na hora do enterro, mas chegar lá e se despedir, ou ainda, né? Que a criança possa ter chance de elaborar esse luto, que vai ser um processo, que vai ter horas mais difíceis, né? Sim, Para toda a acho que é família. acho que é em um capítulo do Yakapap que fala, acho que sobre lutos e perdas, e acho que é aqueles ciclos da vida também, e fala da importância de as crianças participarem dos ritos, porque os ritos têm uma função, né, para a gente também, de despedida, de elaboração, e para as Eles não estão crianças aí à também. toa, né? Eles são socialmente importantes para ajudar nessa elaboração toda, né? Sim. E falando desses ritos, fez eu lembrar de uma outra questão também que está sendo super importante, é por que a rotina é tão importante, por que todo mundo está falando que tem que manter a rotina, né? Que também são ritos, assim, que dão tranquilidade para a gente, que são importantes para a saúde mental e até para a gente perceber que o mundo continua, né? Que no início, na primeira semana ali, eu brincava com os adolescentes, com os maiores, parece um apocalipse zumbi, né? Está acontecendo, a gente pensa até pior do que a situação é. E a rotina de sono, de alimentação, coisas básicas que a gente tinha e precisam ser mantidas, claro, na medida do possível, com adaptações necessárias, né? Porque elas são aquilo em que essas crianças e as famílias vão poder se agarrar para passarem estáveis por essa tempestade, né? E se segurarem também. Sim, é bem importante, né? Isso para qualquer idade. A gente atende pacientes com autismo, a gente sempre fala da importância da rotina, o quanto eles sofrem com mudanças de rotina já em qualquer situação, seja troca de férias para início de ano letivo para férias, pausas nas terapias. Alguns pacientes estão sentindo essa dificuldade nas pausas nas terapias, mas que pode ser necessária por vários fatores. E a importância da rotina mesmo, como isso cognitivamente nos ajuda a nos estruturar, mesmo adultos, né? De ter aquela ideia de levantei e arrumei a cama. Que bom, já arrumei a cama, já é uma tarefa feita. Tirei o pijama, coloquei a roupa. Bom, já fica mais fácil para o meu cérebro entender que eu já estou de roupa, meu dia começou. Isso para criança, além de ser estruturante para a personalidade, para os maiores também é importante para ajudar mesmo com os elementos de se manter organizado, sensação de autossuficiência, de autocuidado, várias coisas, né? Sim, o que a gente tem falado, assim, de fazer atividades com propósito, que tem também um fim, assim, né? Porque dá essa sensação de continuidade, que as coisas não estão paralisadas. Então, vou bordar alguma coisinha, vou terminar isso, vou arrumar minha cama, né? Vou ajudar a mãe a secar a louça. São importantes agora para a criança, para o desenvolvimento normal, né? Boa, até para pensar nas atividades, né? Com início, meio e fim. O que fazer, talvez né? até com etapas que vamos começar hoje, amanhã a gente faz outra parte. Isso daí já ensina um monte de coisa, né? De tolerância à tolerar a frustração, né? Adiar a gratificação, esperar. É verdade, bem bacana. Mas os pais também, alguns, principalmente nas primeiras semanas, ficaram muito preocupados em pensar atividades para fazer o dia inteiro, né? Porque parecia assim que a casa tinha que virar um playground, a criança não pode ficar ociosa. O ócio também é importante, né? É importante também a criança ter iniciativa de escolher uma brincadeira ou ficar um pouquinho sem fazer nada. Claro, isso. Que aí é aquilo que a gente tem falado de admitir flexibilidade agora, né? Que a gente está numa fase em que quem tiver mais flexibilidade está mais resiliente, né? Vai ter mais capacidade de passar por essa adversidade e continuar bem. E o ócio é uma característica que eu acho que essas gerações, né? Isso tem a ver também com a tecnologia, que a gente vê que as crianças lidam com mais dificuldade com o tédio, com o ócio, assim, né? Eu tô sem fazer nada, por que eu não posso jogar? Né? É mais difícil. Se dá o direito até de ficar sem fazer nada. Até de ficar sem fazer nada, né? Alguns pais que estavam conseguindo segurar o uso de celular, que estavam
tiveram que liberar agora alguns eletrônicos para as atividades escolares, né? E aí, o que tu orientas, assim, para esses pais? Tu tens passado alguma coisa, falado, então deixa usar só no horário de aula, mas continua não deixando jogar, ou controla alguma coisa? Tens alguma ideia de orientação? Sim, no geral, eu tenho orientado flexibilidade, que agora não é a hora de levar nada à ponta de faca, né? Que as crianças estão mais em casa, os pais tendo que trabalhar no mesmo horário, daqui a pouco, aquela hora que está no joguinho ali, é a hora que os pais conseguem se organizar em outras coisas e as crianças acabam ficando bem, assim, né? A gente vai aprender com tudo isso também. A gente tem visto quanto a tecnologia está ajudando as crianças a se manterem em casa até, né? Claro, a gente vê extremos de adolescentes que estão indo dormir às 6 da manhã, às 7 da manhã, porque tem um jogo, tem campeonato sendo realizado à noite. Aí a gente diz, quem sabe então tu não deita, começa a diminuir, assim, vai encurtando, deita às 2, daqui a pouco deita à meia-noite, quem sabe pelo menos, vamos negociar, né? Não, mas os campeonatos são todos à noite. Bom, então tu não vai poder participar dos campeonatos. Já impacta no ritmo biológico, atrapalha bastante, né? Aí atrapalha muito e aí predispõe também para surgimento de depressão, ansiedade, aí fica tudo fora do lugar, né? Ainda mais... Fiquei lembrando dos pacientes com transtorno bipolar, para quem o sono é muito importante. A gente vê em pacientes de adultos que têm trabalho em turno, como já dificulta manter uma estabilidade. Uma criança que possa já ter algum transtorno de humor, isso aumenta o risco, não vai dormir bem, não dorme à noite, daí dorme de dia, já não pega sol e vai uma cascatinha de consequências, né? Vai. Então, isso eu acho importante, assim, né? Até para os pais que possam estar nos ouvindo, que o sono é a coisa mais sagrada, assim, né? Talvez agora o sono, a alimentação. Claro que na alimentação vai se comer mais bobagem agora, alguns vão ganhar um pouco de peso, isso tudo a gente vai ter que correr atrás depois. Agora é minimizar, né, esses... Sim, essa semana a gente estava falando também com outras pessoas a criança fica falando o tempo todo que está com fome, não necessariamente ela vai estar com fome, né? E aí, conversando com uma nutricionista também, perguntei assim, o que ela achava, o que faz? Eu já estava pensando que esses pais tinham que ter ideias de lanches saudáveis para oferecer para as crianças no intervalo. E depois eu me dei conta que não necessariamente, né? Porque daí pensar um lanche saudável, a gente está estimulando um comportamento de dar comida para uma fome que não é fome. É ansiedade, é tédio. E aí o mais importante pode ser para esse pai realmente chamar e dizer, olha, mas acho que você não está com fome. A hora do lanche já é daqui 1 horinha, 2 horas. Porque criança geralmente vai ter, né? O café, lanche, almoço, lanche. Então dá para dar uma segurada. O que a gente chama de ensinar a regular as emoções, identificar primeiro o que ela está sentindo naquele momento e aí sim ir atrás de como lidar com esse sentimento, né? E aí uma outra coisa que eu acho importante que a gente diga que talvez o mais importante agora dos pais é a disponibilidade que eles puderem ter para conversar, para esclarecer, mostrar calmo, né? Se mostrar calmo, nem todo mundo vai estar calmo, mas nem de tudo as crianças precisam saber. Alguém vai ter que estar mais calmo, vai ter que ser os pais. De preferência que seja o adulto, né? Isso eu aprendi com você. Então, os pais vão estar ansiosos, a gente sabe, mas isso é bem importante mesmo, assim, que ter um momento de atenção para o filho, sem o celular por perto, sem estar trabalhando, porque estar o dia inteiro em home office pode dar a falsa sensação que já passou o dia inteiro com o filho, né? E aí pode piorar se antes trabalhava fora, mas tinha o momento sagrado da brincadeira. Agora não, parece que já passou o dia inteiro, mas se não teve aquele momento de atenção, de estar falando sem estar pensando no trabalho, ou sem estar pensando no celular, não... O filho pode achar que não foi válido, com todo direito. Sim, E aí os mais saudáveis expressam isso verbalmente, reclamam, mas talvez outros vá aparecer no comportamento, às vezes desafiante ou ansioso, né? Vai aparecer de outras formas. Sim, é verdade. E as crianças, elas ainda, os menores, principalmente antes dos 7 anos, eles estão desenvolvendo a noção de tempo, né? Os mais novinhos sabem o que é antes, o que é depois, mas não sabem muito bem ainda a noção de 30 dias, de 60 dias, de uma semana. Vão perguntar, falta muito, né? E dar essa informação para eles daí de uma forma que eles consigam entender e ajudar eles a compreender isso.
ajudar eles a aprender essa noção de tempo e a noção de sentimentos também, de como eles estão se sentindo. A gente acaba esquecendo que a criança não é um mini adulto, né? Às vezes, a gente trabalha com isso, a gente sabe, mas às vezes as pessoas não lembram que a criança não sabe nem o que é antes, depois, a noção de 30 dias, vai ficar mais 30 sem ver os amigos, o porquê, se tá sentindo ansiedade ou fome, se tá... Ou como a gente tem que voltar e olhar o mundo da criança pelos olhos da criança. Isso. E a gente percebe bem isso, que a gente que já tem essa noção de tempo bem estruturada, também já passou uma semana? Ou parece que não passou, os dias ficam muito iguais uns aos outros, né? É um grande desafio, assim. Até por isso a rotina demarca a passagem do tempo, facilita as coisas também, né? É verdade. Uma das coisas que a gente orienta bastante os pais é de ter a rotina diferente para dias diferentes, né? De dia de aniversário, ter dia de aniversário, dia de semana, rotina de dia de semana e fim de semana, fim de semana. Pra gente, adulto já fica, às vezes, que dia da semana é? Manter a rotininha de fim de semana dentro do possível, talvez sem tantas saidinhas, também vai fazer diferença e ajuda a estruturar, né? Dentro daquela ideia de rotina. E tu falou de outra questão importante também, dos aniversários, né? Muitos estão fazendo aniversário desse momento. E já com festinhas planejadas que tiveram que ser canceladas, né? Então é importante também conversar com a criança que, bom, vai ter que ser, esse ano vai ser um aniversário diferente. Muitos estão fazendo assim, todo mundo canta parabéns junto por um aplicativo como Zoom ou outros, né? Mas marcar esse dia, fazer um bolinho, alguma coisinha diferente, cantar parabéns, né? E talvez dizer que não é que não vai ter a festa, talvez a festa possa ser realizada depois. Tem muitos adolescentes que fazem 15 anos nesse ano, né? E já uns já estão desmarcando as festas por todas, ou porque já era agora, outros ainda no fim do ano estão mantendo. Bom, vamos ver, vai ter que ser uma festa de 15 anos com 16, mas pode ter uma festa. E aí o ponto de vista de cada um também, o jeito de lidar com a situação, né? Uma paciente minha falou assim, olha, agora eu vou ter 2 aniversários, tá tudo bem. Exato. Vai ter o aniversário de agora e vai ter a festa depois. Assim, ai, que ótimo. Uma menina com mais recurso assim, interno, né? Que já conseguiu ver do lado positivo. Isso é importante, que a gente tente ver o que tem de bom e passar isso para as crianças, né? E para os adolescentes. Ver o lado positivo dessa situação, passar para eles sempre a ideia, não tipo assim, fazer garantias. Não, mas eu posso pegar essa doença? Pode, mas nós vamos lidar com isso, né? Tem que falar a verdade, né? E dizer, bom, mas a gente tem visto que nas crianças, quando tem, não costuma ser grave, né? Nós vamos estar junto nisso, a mãe vai estar contigo, o pai vai estar contigo. É isso que a gente pode garantir, né? Não fazer também dar garantias irrealistas, assim, né? É difícil, né? Manter o meio termo entre o que pode ser dito para a criança e o que não pode. Por exemplo, a gente falou na live da BP, alguns pais vão estar passando por dificuldade financeira agora. E aí até onde? Se a criança pede uma coisa e... não, a gente não pode comprar. Você sabe que a gente não pode comprar. Dependendo da forma de falar ou o que falar. O que tu aconselha? Assim, dependendo de que idade, o que os pais falam nesse momento? Não fala sobre situação financeira? Fala sobre essa preocupação? Eu acho que algumas coisas acabam que as crianças percebem, né? Evitar de falar muito de prejuízos financeiros, essas coisas, porque ultrapassa o que a criança pode lidar muitas vezes naquela etapa do desenvolvimento, né? Mas dizer, olha, é uma situação diferente, sei lá, a mãe está trabalhando menos, então a gente vai economizar para não faltar lá na frente. Também vendo pelo lado mais positivo possível, assim, né? Não é que a mãe vai te dar depois, como a gente faz em muitas situações, mas agora, nesse momento, não dá. Não, nós não vamos, porque melhor a gente deixar guardadinho, né? Se for o caso, né? Não tentar também suprir, coitadinho, tá passando por tudo isso, então eu vou lá e dou um mega presente, já que ele perdeu a festa, sei lá, e uma coisa fora da realidade daquela família, às vezes, né? Daí não tem sentido.
Uhum. É, do jeito que tu falaste, de um jeito totalmente diferente realmente de um pai dizer, olha, não, a gente não pode porque a gente está com dificuldade financeira, e, olha, vamos economizar agora para não faltar lá na frente. Uhum. Para a Sim. criança já deve gerar outra sensação e É, se não for falado, o que não é dito é sentido também, né? Assim, não, se sim. não é falado, a Uhum. criança pode estar imaginando até outras coisas. Daqui a pouco ela imagina Sim, que alguém da família está doente e está morrendo do coronavírus e é a questão financeira que sim. pode E ter o que não é solução. falado, às vezes fica muito pior, né? Eu lembrei de um menininho que esses dias me disse que estava achando que o coronavírus ia durar uns 10 anos. Alguma coisa Tadinho, que ele que ouviu. desespero. Então, aí a gente conversando esclarece. Não, isso vai durar bem menos, né? E isso vai passar, né? Não esquecer de dizer que vai passar. Sim. Isso a E essa gente já não é uma sabe, promessa né? vazia, né? Isso é uma coisa que a gente pode dizer com consistência. Vai passar. A gente sabe Vai. que nos países onde o caos foi instalado, o ciclo Já, do vírus durou 3 meses. As coisas já já estão tá melhorando. passando. Isso. Quanto tempo vai ser aqui? Se vai ser menos intenso, mas durar um pouquinho mais ou não, a gente não tem certeza, mas a gente sabe que vai passar. Sim. Mas até colocar isso em voz alta, dar nome para isso tudo, já é tranquilizador também para a criança. Porque daí, bom, então é só isso, não é tudo aquilo que eu estava pensando, né? Sim. As crianças, às vezes, elas ainda não têm, muitas vezes nem têm a diferenciação dos sentimentos ainda, não conseguem diferenciar ansiedade, tristeza, Uhum. e muitas vezes, e eles não sabem ainda também diferenciar sensações físicas, pensamentos, do que gera, que eles têm a capacidade de mudar o que eles estão sentindo de acordo com o que eles estão pensando. Então, os pais fazerem Uhum. brincadeiras nesse sentido, né, estimulando Sim. essa nossa função tão diferenciada de ser humano, que o que a gente pensa muda o que a gente sente. Então vamos lá, vamos brincar de contar história, vamos imaginar uma situação boa, vamos imaginar o que a gente vai fazer quando a gente sair da quarentena, onde você quer estar, você se imagina lá. Tudo isso muda toda a nossa reação biológica, muda a nossa emoção daquele momento e pode dar uma ajudinha, né? Dar uma Uhum. esparecida. Uhum. Eu Ó, estou vendo aqui que alguém sobre perguntou adolescentes. mais sobre adolescentes, né? Eu Uhum. acho A que gente acaba falando de pequeno, vai, né? E os falando adolescentes. muito dos pequenos. Vai ter vestibular? Não vai ter vestibular? Como é que fica? O começo de namoro, que agora o namorado tá em casa, se era namoro, se era ficante, eles também. Tá tenso? E também, talvez, marcar que a adolescência já é uma etapa de mais desafios, de mais estresse, porque é muita mudança no mesmo período, eles já estão nesse período. Também lembrar que é a fase em que a maioria dos transtornos mentais eclode, né? E aí, bom, eles estão especialmente vulneráveis, né? Então, também acho que é importante engajá-lo nessa coisa de atividades com propósito, que eles sintam que estão fazendo parte daquele momento, até nas coisas da família. Eu acho que dá uma sensação de saída da falta de ação, assim, né? Me fugiu a palavra Uhum. agora. Para eles que é bastante importante, né? Incentivar a manter o contato com os amigos online do jeito possível, né? Uhum. Porque senão acaba alguns mesmo que já tinham problemas de ansiedade, de fobia social, acaba que esse isolamento é ruim porque eles dão um passo atrás e aí vão ter que voltar e começar tudo de novo ano e fazer se aproximar dos amigos e voltar a Uhum. sair em festa, né? Uhum. Desafio. Para alguns geram isso de eles se envolverem em atividades é bem, bem interessante, né? Porque como pelo que parece, do ponto de vista clínico, os adolescentes não são uma população realmente de risco, poucos adoecem. Eles podem ser o que vai no mercado pro vô, que vai levar alguma coisa, sem contato, sabendo como ter os cuidados de higiene. Isso de se sentirem úteis mesmo, né? A sensação de autossuficiência, de construção da autoestima. E de ter a coisa da tarefa de realizar, de fiz uma coisa hoje, bom. Uhum. Falaram aqui, né, que as aulas virtuais está complicado. Ah, tá. Ter aula virtual, entregar atividades no prazo. Os adolescentes com TDAH talvez estejam com muito mais dificuldade agora, né? Quem já precisava de aula particular, agora fazer aula particular online, como fica? Tem outras dificuldades? Sim. Eu acho que está todo mundo tendo que
inventar de surpresa, as escolas tiveram que rapidamente se adaptar, colocar plataformas para aulas online, nem todas funcionam bem, né? Não vai adiantar. Os professores estão também estressados, tendo que mostrar relatórios e aprender a manejar com tecnologia, alguns que nem sabiam tanto isso. E talvez, falando assim para os professores, eu diria até que não se preocuparem tanto com conteúdo demasiado para as crianças, com muita tarefa para casa, porque isso a gente vê que tem estressado a muitos, assim, né? Quando a escola, em particular, está dando muito conteúdo em pouco espaço de tempo, que sobrecarregue demais essa família, não é nem essa criança, né? Uhum. Eu lembrei agora dos adolescentes de ano de vestibular e dos que entraram agora no primeiro semestre de faculdade, que ainda estão naquilo. Alguns estão com muita dificuldade, assim, de tendo que fazer muitos projetos. Pensa, né? Primeiro semestre de faculdade, que nada é muito seguro ainda para gente. E é isso, né? As faculdades, as escolas estão aprendendo ainda qual é a quantidade de tarefa necessária para se manter aquelas horas aula, o que vai caber dentro. Eles estão passando, às vezes, fazendo atividade o dia inteiro. Uhum. E aí eu acho que daí, quando é coisa demais, os pais têm que ir sinalizando para a escola, porque também, com certeza, todos estão interessados em acertar, né? Da melhor forma. Comunicação, né? Uhum. Os pais têm que ter sempre, né? Nesse momento ou em outros. Às vezes os pais podem ficar receosos de se vão falar com a escola. Olha, com educação, com interesse, acho que a escola sempre quer esse feedback também e vai ajudar. Quem tem mais voz para dizer alguma coisa para as escolas agora, além da gente como profissional, que às vezes é consultado, são os pais, né? Sim. Que tá vindo muita tarefa, quanto tempo os filhos têm levado para fazer tarefas, se todos derem um feedback, realmente todos estiverem sobrecarregados, as escolas vão ter oportunidade de repensar, eles também estão se adaptando. E a gente tem visto, assim, a escola muda a plataforma que estava usando, diminui tarefa, muda aqui, muda ali, né? Uhum. Perguntaram ali como lidar com crianças com déficits cognitivos. Depende do déficit, né? Do grau, né? Também. Do grau e mais ou menos que idade mental, né? Essa criança vai ter para passar essas informações para ela desse nível. Eu sinto que para essas crianças que já eram mais vulneráveis, é mais difícil essa adaptação, né? Porque elas já têm menos recursos adaptativos também, né? Sim. E então essas são mais vulneráveis a se sentirem sobrecarregadas, vai ter que ter um olhar diferenciado das escolas para essas nesse momento, né? Sim. Porque os recursos para se adaptar rapidamente a outras plataformas de aprendizagem é menor, né? E elas tendem também a ficar mais vulneráveis ao estresse, a reagir com mais sintomas, né, emocionais, e físicos até, de agitação. Da mesma forma que aqueles do espectro do autismo também podem ficar mais vulneráveis. Alguns, não todos. Já tem muitos deles já em ensino adaptado, com muitos ajustes. A gente sabe o quanto, para ter um bom plano de ensino individualizado, dá trabalho, é uma coisa multidisciplinar, depende da participação da professora, muitas vezes de pedagogo, de psicopedagogo, dos profissionais que acompanham. E aí ter essa mudança para o ambiente virtual assim rápido é mais um desafio. E como fazer as atividades adaptadas, isso deve ter um impacto. Além de se as crianças estão em terapia, ficarem sem as terapias, no mínimo sem as terapias presenciais. Eles sentem falta também, né? E eu lembrei também de como isso tem acontecido, às vezes por motivos financeiros e outros, né? Do parar alguns tratamentos, outros porque não daria. Essas crianças geralmente têm atendimentos multidisciplinares, né? Mas também tem uma outra questão que tem preocupado, de perceber que adolescentes, principalmente, às vezes resolvem parar por eles, assim, de tomar medicação nesse período, que justamente é o mais vulnerável, pior hora para tentar parar a medicação em geral, né, falando assim. Então, recomendar que as pessoas mantenham seus tratamentos, né, porque vai ser um jeito de passar mais tranquilo por essa fase que já é tão
E conversar com os profissionais que estão acompanhando, né? Porque um adolescente que decide por conta parar, se o pai assina embaixo, aceita, depois quem vai arcar com as consequências, quem pode se sentir cobrado, serão os pais também. E na interrupção de tratamento por questões financeiras, o adolescente pode entender como mais um abandono, né? Se ele não tiver a oportunidade de entender, de saber, de falar sobre aquele fechamento. Então, conversa, faz um fechamento temporário ou flexibiliza. Isso deve ser para falado. que ele entenda, né, o que está acontecendo. E alguns pais também no início da pandemia, no estudo, não sabiam como ia ficar os atendimentos. Mas é importante procurar o profissional e se informar, porque às vezes a gente imagina que não vai ter como. Por exemplo, um atendimento fonoaudiológico. Eu, que sou profissional que trabalho com muitos fonoaudiólogos, eu ficava, mas como que vai fazer a distância, né? Algumas terapeutas, alguns tipos específicos de terapia, a questão do psicodrama, ou de outras que necessitam de mais recurso, do lúdico. Como é que vai ser? E a gente vê que tem muito para ser feito, mesmo no atendimento online. Fonoaudiólogas mandam muitos exercícios. Se o paciente não vai conseguir semanalmente, se tem alguma questão, um planinho para aquele mês de tratamento. Ou a terapeuta faz orientação de pais nesse momento, que é muito importante. Porque a gente está dando noções gerais, mas para cada criança pode precisar uma orientação individualizada e a terapeuta dele, que conhece ele muito bem, é quem vai ter um caminho já mais diretivo, né? Então, conversar com os profissionais, fazer contato, se isso está acontecendo, antes de interromper. A Glaucia colocou aqui, estamos todos ansiosos e inseguros, né? Sim. Na população geral. E a gente vai ter que, felizmente, né, adultos têm, em geral, mais recursos para lidar com essas situações e acho que questões como essa iniciativa da CP de hoje trabalham bastante isso, porque a gente tem a oportunidade de conversar, ouvir outras pessoas de um jeito positivo, falando das saídas para esse momento de crise. É importante, né? Porque com certeza a gente não vai passar imune totalmente e vai ter momentos difíceis. A gente observa muito isso, que tem momentos altos e baixos nas pessoas, né? Dias mais difíceis, o isolamento, outros momentos mais tranquilos, mas são mesmo muitas emoções, né? Horas que dá vontade de sair de casa e pegar um arzinho, ao mesmo tempo a gente vê alguém na rua e fica com raiva porque que a pessoa tá na rua, se tem que ficar em isolamento, tudo ao mesmo tempo, a gente também sente. Os filhos ansiosos e inseguros. Isso, e falar isso também para as crianças é bom, né? Porque valida esses sentimentos, essas emoções, como, tá bem, estamos sentindo isso, agora vamos ver o que a gente faz com isso, né? Muitas vezes na ideia de ajudar a pessoa a não pensar naquilo, a gente faz isso às vezes com criança e com adulto também. Não te preocupa, vai ficar tudo bem. Não é uma coisa que a gente deve dizer, né? Mas, olha, tô vendo que você tá um pouco mais preocupado, achei que você tá um pouco mais quietinho hoje, quer conversar um pouquinho? E pode a criança ou o adolescente no primeiro momento dizer, não, tá tudo bem. Não querer falar. Mas vamos tentar, quem sabe? E começar a falar do seu sentimento, falar que também tá ansioso, validando a expectativa da criança também ajuda, né? Fica uma sugestão para os pais de adolescentes assistirem filmes e séries. Aproxima, estimula boas conversas e afasta até do tédio. A Rosa Maria, que é psicóloga com muita experiência em família, é uma dica muito válida, né? Assistir séries. A gente tem trocado umas recomendações de cinema. Tem muito, né? Lembra de algum filme de série bacana, Lilian? Puxa, os pacientes têm dado umas dicas boas, né? Bom, filme para criança, eu tenho lembrado muito o Divertidamente. Os Croods, sabe? Aquela família das cavernas. Que a gente está muito parecido com eles agora, eu acho, né? Medo de tudo lá fora. E Divertidamente é um filme que já está aí faz tempo. Maravilhoso, né? Séries, as crianças têm falado, algumas que eu não vi, assim, para recomendar ainda, né? Mas algumas já estão dizendo, eu já vi todas. Mas teve um filme agora recentemente lançado que é readaptação de um livro que eu achei meio pesado o final. Acho que ele teve uma ideia tipo 13 razões por quê para falar de suicídio, de doença mental, mas eu achei ele teve uma pegada muito apelativa também. Não sei se alguém vai lembrar do nome, coloca aí pra gente falar. Mas é um adolescente com transtorno mental e aí ele salva. Tem uma menina que
tá prestes a cometer suicídio no início, ele salva ela e aí se desenrola com toda uma temática por volta daquilo ali. Os adolescentes, quando foi o lançamento, foi bem falado, mas ele tem alguns problemas parecidos com o de 13 Razões, de tratar dessa forma explícita, de trazer a coisa do suicídio meio romantizado, glamourizado. Sim. Depois, se eu lembrar a indicação, eu falo. Séries Merle, a Sex Education, é legal, hein? Os pais podem ficar um pouco chocados, mas eu assisti, os adolescentes tinham assistido, eles falam, e tem muita coisa bem explícita, de uso de drogas, de sexo, de sexualidade, mas são coisas que, sem serem faladas, vão ser descobertas igual por eles. Os pais podem ficar um pouco chocados, mas não é para ficar, porque tem que imaginar que aquilo ali está surgindo. Sim, é uma oportunidade de trazer à tona, né? De trazer. A série da Anne. Ai, é linda. Essa, alguns adolescentes de início, assim, de adolescência, principalmente, têm falado muito, assim. Essa eu quero ver. É lindo. Eu assisti de filme esse fim de semana, O Milagre da Cela 7, meu Deus. Fiquei com o olho inchado até outro dia. Anne com E. Anne com E. A Mari falou, choca, mas é a realidade. É a realidade. Se não falar disso, eles vão descobrir com outras pessoas. Então, tenta, se não conseguir, se for muito também, a gente sabe. Pode ser que o pai tenha dificuldade, fique envergonhado, não vai ser uma conversa natural. Mas sempre tem alguém que pode daí conversar com aquele adolescente que vai ter um olhar cuidadoso, seja o profissional, seja um tio mais velho, seja o pai, alguém de confiança, né, que vai ter cuidado no falar. É importante que eles tenham alguma referência. Isso. Agora, me lembrei também de uma sensação que alguns adolescentes estão, assim, que dá muita irritabilidade neles, assim, que é uma sensação que a vida está sendo roubada, assim. Eu quero minha vida de volta, eu não estou vivendo, assim, principalmente ali mais no início até, que eu acho que naquele momento mais agudo do início, né, talvez um momento mais crítico, assim, para começar, antes de começar a se adaptar à nova situação, né, e que precisa conversar e validar também esses sentimentos de raiva, porque é uma situação que dá uma quebrada na vida, na continuidade. Frustra mesmo, né? Uma frustração de... Uma pequena diz me falou, que eu perguntei o que ela estava sentindo, ela falou que estava sentindo muita frustração. E aí, mas como assim? O que é isso? O que é frustração para ti? É não poder fazer duas coisas do jeito que a gente quer. Boa definição. Aprendeu já. E... por Lugares Incríveis. Lembraram o nome do filme que eu falei. Essa é cinéfila, lembrou ali pela descrição. Por Lugares Incríveis. Tem um livro, eu não li o livro. Eu não li o livro, mas dizem que a adaptação não ficou tão boa quanto o livro. Não sei se o livro é tão explícito assim. Não sei também o que a Jamília achou, o que ela achou do filme, se teve essa impressão que eu tive. Mas eu achei que ele acaba trazendo isso de uma forma romantizada no final, sobre suicídio. E para adolescentes que já têm alguma vulnerabilidade, ou que estão no momento de depressão, ou que têm algum transtorno mental, eu acho muito pesado. Então, não é recomendado, Rosa. Até eu quero minha vida de volta, né? Quero poder ir pro consultório, sair, tomar um cafezinho com as amigas, né, Rosa? A Rosa Maria, da Sociedade de Pediatria. Os pediatras também têm que ficar bem atentos, né? Os sintomas de ansiedade, de depressão. A gente está falando de irritabilidade. Irritabilidade é muito comum como manifestação de depressão e de ansiedade em crianças e adolescentes, né? Isso, e aí a irritabilidade gera na gente, gera no adulto, mais raiva também. Aí pode responder com mais raiva e entra num ciclo que ninguém vai sair. E às vezes a criança pode não dizer pra gente que tá angustiada, nervosa, né? Pode achar, não, ansiedade não, né? Mas aparecem sintomas como irritabilidade, assim, né? A gente tem visto até isso, assim, adultos quando saem na rua, vão no mercado, qualquer coisa, estão brigando no mercado. Tem uma ansiedade que dá aquele momento de ter que sair de casa, ou no retorno para casa, né? Com os adolescentes, eu tenho escutado muitos relatos assim também, porque eles ficam muito, passam uma semana na casa de um, na casa do outro, e não querem se separar dos namorados, né? E aí, na hora do namorado entrar na casa, e o pé e a mão, e tem que passar pelo... sintetizar todo lá, e tá sendo um momento de estresse.
Sim, e para os pequenos, o estresse para eles e para os pais também, né? Às vezes tem que sair com a criança pequena e manter a criança pequena, sem colocar a mão nas coisas, é muito difícil, né? Acho que é um dos maiores desafios do consultório que eu pensei no primeiro momento, ali, olha, até consigo adaptar, tirar a revistinha da recepção, consigo deixar ali, tirar as coisas que... Mas criança vai colocar a mão em qualquer coisa que eu deixe ali, mesmo que não seja um brinquedo, uma revista. Então é difícil Sim. controlar onde eles vão colocar a mão, se tem contato com alguém de risco, E até com a vai ter que ter esse gente, cuidado. né? Às vezes de É, querer vir, dar um abraço. sim. Mais difícil Uhum. com os pequenos. É. Uhum. E aí, às vezes, o atendimento online sem máscara fica mais leve do que o presencial com máscara, né? Não sei se também tu tens essa Pois é, sensação. eu tenho essa sensação, assim, né? E tenho me surpreendido positivamente com o atendimento online, porque a gente também foi obrigado a rapidamente pular para essa via de atendimento, né? Que os conselhos de psicologia já autorizavam para psicoterapia, mas a gente, médico, ainda, o nosso conselho não autorizava, e autorizou por causa da pandemia. E a gente tem Uhum. visto, tem tido surpresas boas também, Eu de que a coisa também. funciona, né? E Uhum. que consegue manter esse vínculo. Sim. Acho que é Alguns que mais falam até difícil. mais, né? Que parece que ficam mais à Sim, vontade, tem mais desenvoltura. exato. Alguns mais tímidos que falam mais assim, ou alguns com Uhum. TDAH que conseguem focar mais, Uhum. né? Tem sido uma Uhum. surpresa em muitos casos, na maioria dos casos, boa, assim, da gente também É. surpreender com a capacidade de adaptação, né? Deles, da gente também. Sim, também tenho tido essa impressão. Então, dos sintomas de ansiedade é isso, é muito variável, né? Dependendo da idade, os pequenos, desde Uhum. sintomas físicos, dor de cabeça, dor de barriga, até irritabilidade, que nem sempre a gente pensa, mas pode ser de ansiedade. Ah, que legal, a Jamile falando que gosta do nosso trabalho, que fez Obrigada, a letiva no IPQ, ficou muito encantada. Obrigada, Jamile. obrigada. E a irritabilidade, como sintoma, alteração de sono, né? A dificuldade para dormir, a insônia. Como é frequente a insônia em crianças e adolescentes, que a gente acaba, não fala tanto, mas a dificuldade para adormecer, geralmente ela é secundária, né? Seja em adultos ou em crianças, e em crianças é muito relacionada à ansiedade. Sim, e muitos também, muitos com muitos medos na hora de dormir, regredindo, querendo voltar a dormir Uhum, com os pais, medo de ir sim. sozinho em algum cômodo da casa, né? Que podem ser, Uhum, de novo, coisas transitórias, mas se a criança começa a ter sintomas muito frequentes, sintomas físicos, né? Aí a gente já uhum, pode tem que ficar mais atento, né? Mas os uhum, sintomas são bastante variados, sim, né? Nem uhum. sempre a criança expressa ansiedade, como a gente falou, como eu estou angustiado, estou ansioso, né? Uhum. A gente O, vai pe- ensinando depois Pois até, né? é, o pessoal não tinha feito muita pergunta. Quando dá 1 hora de live, talvez caia. Mas se tiver algumas perguntas, a gente volta rapidinho e encerra depois. Uma forma de ajudar em insônia de uma criança de 7 anos. Como que a gente pode ajudar? Cuidar do ambiente é fundamental, né? O ambiente tem um impacto muito grande. A luz tem que estar adequada, tem que estar fresquinho, não pode ter muito estímulo, não pode deixar no celular até a hora de dormir, tem que ter um ritualzinho. O que mais tu lembras, assim, o que Eu poderíamos dar de acho que orientação? isso é o fundamental, principalmente nessa idade, né? Que a gente chama de higiene do sono, assim, né? Que o quarto, né? Se fosse aquela coisa que a gente diz assim, o quarto teria que ser um templo sagrado que a Uhum, gente só vai para dormir, né? Claro que às vezes, pelo menos não, a escrivaninha a gente usa para estudar, mas a cama para dormir, né? Às vezes eu adolescente uhum, passa o dia ali no celular, em cima da cama, daí aquilo a mente não recebe a mensagem que é hora de dormir, não tem uma transição, uma mudança de ambiente que ajudaria, facilita, uhum. né? Sim, aquela mesma coisa que a gente falou de tira o pijama de manhã, bota a roupa para o dia Isso, começar, à noite tomar um banho, fazer uma massagenzinha relaxante. Criança adora massagem, né? Tira um pouco coisa do pensamento para a sensação do corpo. Dizer para a criança prestar atenção na respiração. Tem um exercíciozinho que tá rolando nos grupos de WhatsApp do peixinho, que o peixinho ah, eu incha, daí respira, gostei. viu? Esse é bem bacana para criança de 7 anos. O Isso. peixinho vai inchando e ela inspira junto, depois ela expira. E aí tem isso do expirar mais prolongado do que o inspirar, que já ajuda nas trocas, ajuda a controlar a ansiedade. É bem bacana. Muito legal. E tá respondendo que tem rotina, mas piorou agora. E aí, isso é a higiene do sono é básico e vai funcionar para uma criança que não tenha
outros sofrimentos no momento. Mas agora, com essa ansiedade, pode piorar mesmo adotando todos os hábitos de higiene do sono e de rotina, né? Eles têm que ser reforçados. Mas conversar com a criança... Isso. E se mesmo com todas essas coisas de rotina do sono estão sendo feitas, conversar, né? De se tá mais ansioso ou não. Eventualmente, algumas crianças podem estar desenvolvendo um quadro que precise de mais atenção, né? Sim, né? Se não melhorar... uma avaliação nesse momento. Se não melhorar com essas orientações, talvez procurar uma avaliação se for necessário. Mas essas técnicas de respiração, e tem bastante coisa na internet, de mindfulness para crianças, de respiração, de exercício de relaxamento, dá para os pais fazerem junto. É muito difícil aquilo não dar uma relaxada, um soninho. A hora de contar a história à noite, né? De contar a história junto, de ler junto, estimular que a criança leia. Às vezes a criança não quer ler inteiro, mas ela lê um parágrafo, vai ler outro. O contar historinha, independente se a família é religiosa ou não, mas a coisa do rezar, ou do cantar, ou do ler, lembra uma coisa também de ritual, de a gente largar dos pensamentos e tá fazendo uma coisa ritualizada, ritmada, prestando atenção naquilo, ajuda a desfocar dos problemas e pode ajudar a pegar no sono. Isso. E, claro, ao mesmo tempo, procurar não prolongar demais esse horário, porque a criança vai jogando, quando vê, ela quer 1 hora de história. Aí Isso, e também me lembraste agora, a questão que a gente, do ponto de vista biológico, tem uma janela boa para iniciar o sono. A gente tem o nosso pico de melatonina no fim do dia, e passando aquela hora do sono, para muitas crianças, aí não vai ter santo que ajude a dormir, pode ficar muito mais difícil. E aí, se a rotina está diferente, a fase do sono está atrasada, isso pode ser uma questão que dificulte o dormir. As crianças podem ter insônia, dificuldade de pegar no sono. É importante manter o horário. Talvez outras dicas, assim, seria também ver essa criança, que o Rodrigo está perguntando, se não está acordando mais tarde, ficando mais na cama, porque daí também acaba não conseguindo dormir na hora que dormia. Ou cochilando à tarde. Isso. Se não tá ficando com o celular escondido embaixo da coberta. Coisas desse tipo tem que ser visto. As crianças gostam de ver foto de família, contar história. Isso além de formar um momento de conexão, né? De vínculo com o filho, de tirar um pouco da preocupação dos problemas, de conseguir levar lá para a imaginação e trazer bons sentimentos. Isso é bem importante. Ótima dica. E isso é uma coisa que a gente tem visto também, bastante relatos dos pediatras que vêm, estão na linha de frente ali, né? Visto também que muitas... agora me confundo. Isso, que acalma muito, né? Que, por outro lado, paradoxalmente, muitos pais e crianças têm relatado que o relacionamento está melhor, com mais conexão, porque os pais estão conseguindo ficar mais tempo em casa, sem aquela correria de levar para a escola e volta, e já chega no fim do dia e tem tarefa, daí já tem que dormir, né? Para alguns, isso também está sendo positivo. Não é uma realidade única para todo mundo, né? A Maria Luísa também lembrou que não estão gastando tanta energia, né? É o que a gente percebe com a gente também. Um dia, se tem atividade física, quanto isso ajuda no sono. As crianças que tinham geralmente estão o tempo todo correndo, não estão gastando tanta energia. E fazer coisas que não precisam ser sofisticadas, né? Um dia, de repente, o pai consegue fazer todo um circuito lá dentro de casa, com os filhos. Na outra semana já desmotivou, não funciona, mas daqui a pouco botar uma música e todo mundo dançar. Outro dia um não tá com vontade de dançar, mas o outro dança. Um dia, 2 saem para caminhar, com todos os cuidados, outros não, mas tentar se manter ativo, né? Porque também vai ajudar bastante no sono. Sim, é verdade, bem lembrado. E agora tem um monte de coisa online gratuita, de dança, de circuito de exercício, de atividade física. Também é o momento de criar uma conexão de yoga, ensinar a pular corda. Pular corda dá para ocupar 3 pessoas, né? Dá para, se quiser, cada uma virar uma ponta e outro pulando e revezando, dá para fazer até. Pular elástico, né? Quem lembra de pular elástico? Deve ter no Google como pula ainda. Adorava pular elástico, levantando. As crianças não devem lembrar, eles vão adorar. Não, vamos ensinar uma coisa nova, né? Temos 1 minuto. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta.
Amarelinha. Amarelinho. Uhum, uhum. Dá para fazer no corredor do apartamento. A síndica vai expulsar todo mundo. Ah, é lá no corredor de dentro, se tiver. No Porque corredor tem de isso dentro. também. Ah, tá. Tem alguns que têm apartamentos pequenos, que daí dançar, de Uhum, repente, é mais fácil. uhum. Acho que é isso, então, né? Não sei se o pessoal tem mais perguntas. Jogar carta. Ah, Nossa, fazia eu tempo que eu adoro. não tirava o baralho da gaveta. É O baralho uma saiu boa da dica. gaveta aqui em casa. Uhum. A Obrigada. Cláudia, beijo, Cláudia. A Cláudia também tá treinando com criança em casa. É, né? É, a gente está Isso. passando na carne essa situação aí no dia a dia, né? Falando com experiência de causa. Ah, então é Agradecer, isso, então, né, esse pessoal. convite, adorei. Muito obrigada por aceitar. Muito obrigada.